E aí, Vini, como é que você tá? Boa noite, Boa tudo noite, feliz bem? ano novo, né? Agora é o primeiro papo ao vivo aqui do ano novo. É, então, e o primeiro papo aqui no perfil da Rocket também, né? É um perfil novo, criado para ajudar os amigos músicos, né? A viverem da sua arte aí. Então é uma honra ter você com a gente hoje. Obrigada Aliás, por essa aceitar o iniciativa é convite. muito legal. Eu gosto muito do trabalho que você tem feito com a Obrigada. Rocket, é muito legal. Muito legal, então estou bem feliz de estrear aí, Obrigada né? mesmo. O quadro das lives. Vamos estrear, né? A primeira vez sempre tem as suas dificuldades, mas a coisa vai melhorando. Boa noite para Ô, todos aí que Vini, estão vamos assistindo. começar. Ó, Vini, vamos começar aí, só apresentando um pouquinho, né? Você para a galera que ainda não conhece. Acho que muitos já te conhecem, alguns já vieram falar comigo essa semana, perguntar algumas coisas a respeito do tema. Mas começa aí se apresentando rapidinho pra gente, só para interagir com a galera. Bom, eu sou professor de canto, sou cantor também e algumas vezes por ano jurado do programa Canta Comigo na Record TV também. Canta Comigo Show. Tim também, que tivemos aí agora recentemente. E vez por outra um pouco Power Ranger também. Ah, isso que eu ia falar, você esqueceu da sua outra profissão, né, cara? Power Ranger nas horas vagas? Nas horas vagas, né? Matador de Por monstro, que né? não, né? Não é? E diga-se de passagem, viu, galera? Ele é um grande cantor, um grande profissional aí. E falar pra você, Vini, acho que uma das poucas coisas que me aconteceram, assim, de maravilhosas mesmo no ano passado, que foi muito complicado, né, pra todos nós, mas foi conhecer você. E eu acho que a sua carreira, ela me inspira muito também, a maneira com que você gerencia as coisas. Eu realmente tenho um grande apreço aí pelo seu trabalho. Fico muito feliz da gente ter amizade hoje. Pô, eu que fico feliz de ouvir essas palavras e você Ah, sabe também que foi uma grata surpresa essa amizade ano passado aí surgiu através do grupo sim. lá de contatos lá dos músicos, né? Até alguns músicos E que você vê, né, apareceram quanta aqui já coisa hoje na legal. live também vieram por lá, então Sim, gratidão imensa aí por todos esses contatos em plena tamo junto. pandemia, né? Que foi um negócio bem louco, né? Não que Em pleno estejamos fora caos, né? dela, né? Que Que ainda caos. tá, né? Mas Nossa. Tô sonhando com o dia que a gente vai subir no palco ainda. Vamos ver, hein? Deus quiser, esse ano não, acho rola. que esse ano rola. Acho que esse ano vai rolar, sim. Vai, vai sim. Gente, mas é isso. Vamos começar então a live, né? Como eu falei, a primeira live aqui do canal da Rocket Art Academy é um canal que foi criado com o intuito de ajudar os colegas músicos, as pessoas que querem descobrir como viver da música dentro do Brasil, mas não sabem como fazer, porque afinal de contas é um mercado bem complicado, né? E a situação não está nada fácil. Então, conversando com o Vini, ele deu a sugestão de uma pauta maravilhosa que eu abracei na hora, né? Que se trata dos caminhos do músico. Então, como que o músico ele pode trilhar o seu caminho na música? Então, a gente fez uma pauta muito interessante, o Vini fez aqui, a gente vai discutir a respeito, sobre os caminhos indiretos e os caminhos diretos. Então, como que eu consigo viver literalmente da minha música? Como que eu consigo viver, de repente, até com uma profissão paralela, né? E me dedicar ali na medida para a música e para outra profissão. Então, Vini, a gente recebeu uma pergunta aqui essa semana, aqui na Rocket. E a Ah, pergunta é a seguinte: tem uma banda, né? Eles são um grupo, uma família, uma banda gospel, e eles têm a seguinte dúvida: metade consegue viver de música, dando aula, conciliando ali o seu caminho direto, né? Por exemplo, o que é cantor consegue ser professor de canto, o guitarrista consegue dar aula de guitarra e coisas do tipo. Só que metade da banda eles não conseguem, porque tem um trabalho muito bom. Então, assim, tem uma estabilidade e tem medo de deixar. Aí eles falaram, meu, o que, que a gente poderia fazer para equilibrar isso daí? O correto seria terminar a banda? Eu achei um pouco extremo, né? Mas eu queria saber a sua é. opinião. Você acha que dá para conciliar essa equipe? Ou o correto seria talvez dividir essa equipe? Essa é uma questão até complexa. Já começamos logo com os dois pés na porta aí. O povo aqui só me pergunta coisa difícil, cara. Não, mas muito bom, muito bom, muito bom. Era até um dos tópicos relativos aí que eu tinha colocado também, né? Dessa Sim, foi, questão exatamente. do músico que tem outra profissão, né? Eu tive uma visão durante um tempo, hoje em dia a minha visão já não é exatamente a mesma sobre esse tema. Tinha um amigo meu que a gente teve Certo. uma banda junto que ele sempre me dizia: nunca toque com músicos e.
né? Que é o cara que, tipo, ele é músico e ele é dentista, então ele era bem radical nisso. Saquei. E, e durante um Aham. tempo eu tive isso como uma verdade também dentro de mim, mas dependendo do tipo de profissão, realmente é possível equilibrar. Mas Sim, eu tem, também tem, acho. tem que se olhar bastante essas questões de horários, porque obviamente se você tem um trabalho que vai te tomar tempo integral, que não permita que você consiga se dedicar ao instrumento, ou não permita que você consiga estar em Sim. horários de shows presentes e tudo, realmente a coisa pode complicar um pouco mais, né? Se for alguma coisa com um Eu acho que patrão, um vai. CLT, alguma coisa, Sim, vale de conversar, né? Acho que a exatamente. primeira tentativa é ser cara de pau e falar, É, olha, existe essa outra falar a real, realidade. né, Vini? Exatamente. Existe, Exato. existe o Eu Bruce Wayne, mas concordo. tem o Batman aqui também, então precisa equilibrar as duas Exatamente, coisas. poxa. Mas é realmente uma, Exatamente, ainda mais galera. numa família inteira, né? E foi o que me chamou a atenção. Eles ainda não entraram aqui, mas eu achei legal que é uma família, né? E o que eu orientaria também, assim como o Vini acabou de falar, depois eles vão poder entrar aqui, a live vai ficar salva, é a questão de sentar, né, Vini, e de repente avaliar a maneira que cada um quer gerenciar a sua carreira. Alguns podem chegar e falar que quer levar música como um hobby, né? Uma profissão ali, um plano B. Mas vai ter aquele um ou dois que vai falar, não, eu quero levar isso aqui como plano A. E eu acho que vai de ser honesto, como você falou, né? Ver qual que é o ponto que está todo mundo comprometido ali. Porque também não dá para você parar a sua carreira porque o outro não quer a mesma coisa. E acho que tem que ter muita maturidade, ainda mais no meio familiar, né? Estamos falando aí de pessoas muito próximas, né? É bem complexo e eles colocaram aí uma palavra que ela acompanha a vida do músico de certa forma, né? Que é o medo, né? Sim. Que não é uma coisa errada de se sentir, a gente tem medo, né, em Não. diversos momentos da carreira, né? Porque a gente, na carreira de música, Ou se toda hora tem. você está dando um salto de fé, né? Em todo momento você está Aham. mergulhando em projetos que você nunca sabe se eles vão ter um bom retorno ou não. Essa é a grande verdade. Não existe nenhuma garantia É, tentativa quando e você erro, faz um né? projeto que aquele projeto vá funcionar na sua Exato. carreira de música, seja ele uma banda, um álbum, eu ia falar disco aqui, mas disco não existe. Ah, eu Um falo disso que álbum ainda que eu acho virtual. chique. Eu acho chique, E, mas eu e, é um, concordo. e é um salto de fé, né? Eu já tive alunos que passaram por essa situação também, que chegaram para mim um dia e falaram: "Ah, agora eu quero viver só de música. Qual é o conselho que Sim, você me dá?" E eu falava: cara, o conselho é prepare-se para levar algumas pauladas da vida, de algumas pessoas que muitas. não vão concordar com isso também, porque isso é uma coisa que acontece na vida do músico, né? A gente ouve isso com uma constância muito grande, né? Esses dias mesmo Definitivamente. foi até curioso, eu tive com meu pai recentemente agora no Natal, né? E ele Uhum. falou, porque eu sempre tive muito medo da sua carreira, né? Eu falei, poxa, pai, eu tô. Só que eu, Poxa, eu tô voando, pai. só em São Paulo eu já vou fazer 20 anos morando aqui, fora o tempo que eu já atuava no Rio também como Caraca, músico, né? Vini. Então, Nossa, meu. mas você vê como a profissão da arte ainda assusta as pessoas aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Onde Assusta. você não tem uma estrutura, É, né? onde o mercado não está muito preparado, assim. As pessoas ainda estão aprendendo, né, a lidar com o novo mercado musical. Tá bem difícil Exatamente. mesmo, mas a gente vai chegar lá. Vini, vamos falar então, tentar dar uma pincelada geral aqui, né? Como você deu a ideia, eu acho que você pode abrir e você tem competência de sobra para falar sobre isso, né? Caminhos do músico, um caminho direto. O que seria um caminho direto? Ah, vou viver da minha música. O que para você é isso? Eu acho que o primeiro caminho direto, que talvez seja o mais clássico, né, é a apresentação ao vivo, né, que surgiu antes mesmo da gravação e tudo isso, né? E muita gente Sim. ainda fala que é o caminho mais sólido, né? Talvez agora com essa situação que o Uhum. mundo vive hoje em dia, a gente uma, teve uma pequena mudança aí nessa perspectiva, né? Mas ainda é o caminho mais Com direto, certeza. porque o músico aprende a tocar ou a cantar e ele vai direto para a estrada para mostrar seja o trabalho dele com músicas próprias ou tocando covers, interpretando, atuando Sim, como sideman de algum artista. Então acho que esse é o primeiro caminho direto de quem vive de música, né? Atuar em shows, né?
que é um caminho que atualmente ele Sim. está conturbado aí por conta de toda essa situação que o mundo vive, né? Não tá fácil, né? Esse período aqui, eu, por exemplo, também trabalho muito com eventos ao vivo, né? E a gente teve que se reinventar, né? Mudar muita coisa pro digital. Eu já tenho outros projetos em andamento, mas realmente a gente sente aquele baque, né, Vini? Não dá para falar, não muda. Você realmente tem que se atualizar ali para não ficar para trás, né? Porque os shows fazem muita falta. E os músicos têm se mostrado resilientes aí, né? Porque a gente já tem um ano praticamente dessa situação, né? A gente está aí no meio de janeiro Sim. praticamente, voou, né? Apesar de serem tempos difíceis, o tempo voou ao mesmo tempo. Parece um E pesadelo, né? parece, né? Se o negócio não acaba, né? Não acaba. O que a gente achava que seriam Mas a alguns gente está com fé. meses e está aí há quase um ano. Primeiro começou com todo esse boom das lives também, né? As lives deram uma esfriada agora de uns tempos para cá, porque Deram. passou a moda, né? Então o Sim. pessoal começou a cansar um pouco. E alguns músicos também viram que elas financeiramente elas não eram tão interessantes, porque realmente é muito difícil você conseguir monetizar uma Exato. live a ponto dela compensar o gasto que você tem, né? Porque uma coisa é o Gustavo Lima, Existem que aquelas tem plataformas, drone, né? tem, Exato. e Mas agora a gente tem umas plataformas também, né, Vini, para tentar monetizar as lives. Mas é como você falou, leva um tempo e tem todo um trabalho antes. Não é algo que você vai e faz como um show e já recebe um pagamento por isso, né? Tem que ter uma organização exatamente, ali, é. leva tempo. Tem até o rapaz dos Estados Unidos aqui que você comentou. Tem algumas plataformas gringas agora que você faz shows lá, eles mesmos encomendam os shows, o formato que eles querem. Você faz a live e é monetizado. É pouquinho, mas você faz várias vezes ali na semana. E Mas o pessoal ajuda, né? pode doar, né? Tem um amigo meu aí que Que esses dias legal. recebeu acho que R$ 300 de uma única doação. Nossa, Então, cara, que incrível. dependendo do quão benevolente tiver o pessoal que estiver assistindo, Vale muito a pena, hein? vale muito Ô, a Vini, vamos pena. pensar isso aí. Você de Power Rangers aí, acho que vai rolar. Eu vou Então, monetizar isso isso aí. está ó, isso está nos planos, está nos planos. Ó, aí sim, se precisar de uma assessora executiva, quem sabe? Ainda estou pensando ainda num formato ainda para fazer, mas é algo que pode acontecer ainda esse ano. Legal, vai rolar. Ó, tem uma galera pedindo um oi aqui, a Gi também, mandando um beijo, obrigada pela participação. O Danilo tá por aí, ele é um cara que tem um trabalho autoral incrível, ele tem uma história musical muito incrível também, um trabalho muito bonito. Danilo, depois deixa a página aqui pra gente poder conhecer a sua nova página, suas novas músicas, tá muito legal o seu trabalho. Legal, Danilo, Gi, abraço. Eu estou evitando até de clicar aqui agora para ver quem está online, que é para não cair mais. Então. Ah lá, o Otávio tá falando que essa série do Power Rangers sua aí é sensacional, eu concordo. Acho que é muito linda. Quem é fã pira, né? Pô, e o Otávio é uma grande voz também. Vocês que não conhecem O o Otávio trabalho canta do muito. Otávio, confiram aí que vale muito a pena. O Otávio é um grande cantor e um Vale cara gente mesmo. finíssima também. Boníssima. Vini, a gente falou aqui, né, sobre caminhos diretos, aí a gente começou falando sobre shows. No caso, assim, você já fez mais shows antes, né? Você comentou comigo uma vez que tinha banda, até banda baile, se não me engano, né? E hoje você está Sim, sim. focado mais no trabalho como professor de música, professor de voz. Exa Você vê alguma dificuldade entre ser o showman e o professor de técnica vocal? Ou você acha que dá para equilibrar isso aí? E falando assim, para o músico no geral, né? Vamos supor que o cara dá aula de guitarra, a mulher dá aula de piano, mas ela também quer se apresentar. Você acha que dá para equilibrar isso daí de uma maneira saudável? Não, é possível equilibrar sim. Realmente você tem que fazer alguns ajustes na sua agenda, porque eu mesmo já tive períodos em que, eu acho que eu até comentei isso numa live que a gente fez o ano passado, em que eu dava tantas aulas que eu realmente passava, todo o tempo que eu não estava dando aula, a minha voz estava extremamente cansada. Então, se eu tivesse que fazer shows na Sim, sequência, pegando sexta, sábado e domingo, cansei. ia ficar bem complicado. Tive até um período, a época, que eu canto também numa banda chamada Triscore também, que toca trilhas Que sonoras banda. também. E teve um período em que eu fiquei realmente com estafa, porque eu saía das aulas e ia pro show da Triscore. Nossa, mãe. É, E cansa, hein? é.
E era Mas eu extremamente acho que, cansativo. de certa forma, assim, Vini, é legal também, porque você, assim, apesar de ser um professor de técnica vocal, já é um músico incrível, que já está consolidado, mas é legal que você vai vivendo também um pouco da fase dos seus alunos, né? Sim, Você vai relembrando algumas coisas deles, assim. Porque isso faz parte da vida do músico, né? Porque você já vive de música que você para de sentir aquele frio na barriga quando sobe no palco, ou aquele medo de lançar um projeto novo, né? não, esses sentimentos eles acompanham a gente, né? Acho que muito do músico é isso, né? Você não perde essa essência da juventude, né? O pessoal fala até que é complexo de Sim. Peter Pan, né? Que a gente tem. E, Ah, mas mas você com 22 anos aí, cara, na flor da idade, tão jovem, um Power Ranger tão jovem. eu já tô quase com a idade dos atores do Power Rangers, aí. Tá Do certo, mais Ash? antigo, né? Do Você pode, primeiro lá. você pode falar que você. Ah, você vai participar da nova releitura, cara. Eles ainda vão te chamar pra isso aí. Ó, aceito, hein? Hasbro me convida que eu aceito. Mas realmente Por favor, equilibrar, convidem. equilibrar essas duas profissões talvez seja mais tranquilo do que você equilibrar uma profissão totalmente desligada da música, né? Ah, Porque chegou num ponto muito bom. dando aula você realmente consegue uma flexibilidade de horários um pouco maior, dependendo da escola onde você estiver Sim, trabalhando. É mais fácil de você conversar e conseguir se adequar ali para de exato. repente dar aula no meio da semana, deixar o final de semana livre para você tocar, né? Mas de Muito qualquer bom. forma, você vai ter que Não, não colocar. deixa de ser o meio, né? O meio musical, sim. É, é um meio musical, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma organização e saber o que é o primeiro e segundo lugar dentro dessa escala, porque se você não põe isso com degraus de diferença, você pode encontrar problemas para equilibrar as duas coisas, né? Então, Vai falhar em alguma, né? exatamente, exatamente. Sim, Por isso que eu sempre ponho as aulas como ponto-chave. No meu caso, é o meu porto seguro, são as aulas, né? sim. Mas se o porto seguro da pessoa, se o objetivo principal são os shows, você vai ter que colocar um tempo menor na semana para você poder dar Focar. aula, para não deixar de atender os alunos bem, não deixar a galera na mão, né? Não ser aquele professor Exatamente. que falta 10 vezes, né? A cada uma aula Nossa, falta por 10, né? Que favor, ninguém não, não. merece esse tipo de professor. Ninguém merece, né? Porque tem muito disso, né, Vini? Tem professor que gosta de reclamar do aluno, mas tem professor que gosta de faltar também, aí não dá. Tá, Aí não tem tem, jeito. tem, tem. Tem que saber Tem de equilibrar aí tudo, o né, nesse popstar mercado aí. com o professor, né? Exatamente. Ó, eu recebi outra dúvida aqui essa semana, que eu achei bem legal. Me falaram a respeito do trabalho que eu desenvolvo com rádios, por exemplo, né? Eu, graças a Deus, hoje vivo de música, minha renda vem praticamente toda do meio musical. Só que eu consegui, paralelo a isso, receber um convite para começar a fazer alguns trabalhos de publicidade e locução. Então, não é o meu plano A, né? Meu plano A sempre foi música e tem sido assim sempre. Mas eu consigo também, por exemplo, um caminho direto, né? Ter um plano paralelo ali que não me atrapalha. Pelo contrário, eu diria que, inclusive, o Vini anotou aqui na pauta, trabalhar com rádio, meio de comunicação, TV, de certa forma, é um meio artístico. Então, você consegue usá-lo a seu favor, tanto como artista, né? E tanto como um profissional, por exemplo, dentro da rádio, ser uma locutora. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ser uma cantora, né? Eu posso ser específica, de repente, sobre voz, sobre músicas, curiosidades musicais. Então, é um trabalho bem legal. Me perguntaram se isso atrapalha a vida musical. Eu diria que não. Eu diria que é o mesmo caso que o Vini falou, de balancear, né? De colocar prioridades e saber o que é o primeiro plano. Não quer dizer que o plano B você vai se dedicar menos, quer dizer que você tem que saber o que você quer realmente fazer da sua vida. Eu não deixaria a música para ser apenas uma locutora, né? Mas o contrário eu faria. Então acho que vai muito do que você quer fazer com a sua carreira. É. E cria conexões, né? Acaba agregando também, porque você trabalhando, Exato. por exemplo, na rádio, como você trabalha, você conhece vários outros músicos, você tem contato com pessoas do meio, com produtores de Sim. eventos, com toda essa galera, então você pode usar isso também para abrir portas para o seu trabalho como cantora. Então é um trabalho Uhum. paralelo, só que cria conexões também, né? Isso é bem legal, né? Cria.
Para você ter uma ideia, esse ano mesmo aqui, que passou, né, 2020, a Radioclip, por exemplo, ela faz muitas lives, né, com artistas já renomados, Projota e tal. E um deles eu tive o prazer de poder entrevistar o Di Ferreiro, ex-vocalista da banda NX Zero, né? E sempre gostei muito da maneira com que ele conduz a carreira dele. Ele é um músico extremamente versátil também, hoje está em carreira solo. E, cara, eu consegui é, conversar com ele, entendeu? De igual para igual, e a gente falou sobre composição, sobre mercado, sobre a carreira dele. Então você vê, é uma conexão muito grande que você tem dentro desse meio. Então eu diria uma dica, né, de quem está no meio musical, vive de música, e acho que o Vini também vai compartilhar um pouquinho disso. Se você realmente tem essa ideia, quero viver de música, cara, tenta pelo menos, se você ainda não pode hoje largar tudo para viver só de show, só de aulas, de música, tenta entrar numa profissão que está atrelada artisticamente, para você não ficar tão longe. Eu diria que é mais fácil um apresentador conseguir viver de música, de canto, de voz, de instrumentos, do que um bancário. Porque eu já trabalhei com trabalho público, por exemplo, né? E dá medo, Vini. Quando você tem estabilidade, você tem aquela condição, você fica com um pouco de medo de deixar algo tão bom por uma coisa incerta, que é o caminho musical no começo. Não, isso é a pura verdade. E você estando mais próximo, você não necessariamente você precisa também migrar, né? Mas realmente fica mais fácil de transitar entre as duas Sim. profissões, né? Até porque mesmo as profissões que antigamente eram horário comercial, hoje em dia elas não são mais, né? Principalmente com a coisa do home Uhum. office, agora quem trabalha em banco, por exemplo, Sim. virou escravo hoje em dia. O pessoal trabalha até às 4 da Eu manhã tenho e às irmãos que 7 são estão lá. bancários. É Então, tenso. se tornou uma coisa extremamente puxada, né? E é uma coisa que veio para ficar. Então, eu acho que quem trabalha nesse tipo de Exato. profissão, mesmo com o fim da pandemia, vai enfrentar ainda situações mais complexas para conseguir equilibrar profissões desse tipo com a profissão de músico. Mas, por exemplo, o seu trabalho no rádio é possível equilibrar. O trabalho que eu faço Sim. no Canta também é um trabalho possível de equilibrar. Uhum. Embora quando a gente esteja no Canta, isso é uma coisa que eu sempre deixo bem claro para todo mundo, às vezes até para a família e tudo, falo, gente, durante esse tempo do Canta, a vida acabou, porque realmente lá as gravações são praticamente em tempo integral, então, mas é um produto que Sim. tem prazo para terminar, né? Aquela gravação, você sabe exatamente o dia em que ela vai acabar. E é um trabalho, eu acho que. Mas é enriquecedor, né, Vini? Tanto o seu networking quanto a experiência que você está vivendo ali como artista, como professor. Acho que deve ser uma coisa muito rica, né? Não, extremamente. O Canta Comigo, eu acho que é a maior abertura de portas que um artista pode ter em termos de network, né? Porque são muitas pessoas de todo Sim. mundo no mundo da arte, né? Sejam eles músicos ou produtores. Então, todo mundo ali fala a São mesma artistas, linguagem que né? você, né? Então, isso é bem Uhum. interessante, né? Mesmo dentro da pluralidade que a gente tem ali no programa, é muito interessante esse network que é feito ali dentro, né? Mas realmente, Exato. durante o tempo que está ali, algumas pessoas que fazem shows, até que tem gente que às vezes sai da gravação para fazer show, o Tem que pessoal parar. chega baleado no outro dia. Coitado. É, acontece, né? Ah, mas É, eu fala aí, me... Vini, a gente fala isso daí, mas eu não consigo me imaginar fora dessa vida. Você consegue, depois de tanto tempo? Olha, em algumas vezes na carreira eu pensei já em como seria a vida se eu tivesse em outra profissão, tá? Mas chega uma hora em que você Sim, percebe que isso é maior do que você, na verdade. Você já perdeu essa exato. moral, você não tem mais essa escolha, sabe? Então, Adorei. principalmente para um cara, por exemplo, eu vou cair no mercado de trabalho agora, não, quero ter uma profissão que não tem O que que nada eu a vou ver. fazer, né? O cara abre a carteira de trabalho do cara, assim, a carteira tá branca, né? Não é? O cara foi músico a Eu vida acho que inteira, depois né? de um tempo, você não sai mais da música, não. Tem até aquele meme, né? Que a portinha de entrada da música, a saída não tem, tá com concreto. Não dá pra sair, não. Exatamente, Ó, o Otávio acabou de comentar aqui com a gente, né? Que network hoje em dia é tudo. E o Vini acabou de falar, né? Que o network ele é muito importante, as conexões, as oportunidades que surgem ali, né? A minha mãe, Vini, ela fala
piada interna que a gente usa em casa. Ela fala, se eu não conhecer alguém que saiba, se eu não souber fazer, eu conheço alguém que sabe fazer. Então, essas conexões são muito necessárias, né? E eu diria que no mercado musical você precisa muito de outros profissionais, não dá para trabalhar sozinho. Não, é impossível, né? Principalmente hoje, que até um dos caminhos, eu acho que eu nem coloquei nos tópicos lá quando a gente estava conversando, que é Sim, através do streaming, por exemplo, o streaming é uma coisa que depende totalmente de conexões, né? Não só de conexões da internet, exato. mas de conexões com pessoas, né? Porque você não tem mais aquele agente que era a gravadora que fazia Exatamente. É essa tudo ponte independente, né? sua, né, com o público, né? Hoje em dia é diretamente com você, né? E você O tá, artista, né? é diretamente o artista. E você tá no mesmo Ó, mundo Vini, tem agora que a tudo a Lady ver. Gaga, por exemplo, né? Meu, eu tava falando isso ontem com um amigo. Inclusive, ó, o Danilo, ele mandou pra gente aqui, ó, perguntando: dá para ganhar dinheiro no Spotify? O Danilo, ele também é um músico incrível, compositor, tá lançando suas músicas aí atualmente, né? Danilo, eu tenho feito um curso de mentoria dentro do Spotify e é assunto para uma outra live também. Inclusive tem o Caio, né, Vini? Que é um Sim, amigo sim. nosso em comum. E o Caio, ele monetiza muita coisa no Spotify, no streaming, no geral. E assim, Danilo, dá sim, tá? Eu tenho amigos, tenho contatos que estão inclusive fora do Brasil e a galera tá monetizando muito bem, dá para ser feito e a gente vai trazer conteúdo em breve a respeito disso daí. Ainda mais pegando o gancho do que o Vini falou. Hoje em dia temos a dificuldade de não ter, por exemplo, uma gravadora, né, que está ali abraçando a causa e fazendo a divulgação por nós, artistas independentes. Ao mesmo tempo, é como o Vini acabou de falar, você está pau a pau com a Lady Gaga, por exemplo. A plataforma que você usa é a mesma dela, as ferramentas que eles oferecem para você são as mesmas, e a gente sempre costuma falar, eu e o Vini aqui em casa, também tem um Vini aqui, viu, Vini? São dois É Vinis. verdade, é verdade. Eu esqueci de falar isso na outra live. Um abraço pro meu Sim, xará aí também, o outro Vini. outro xará aqui. E a gente sempre fala que a diferença, por exemplo, de um músico conhecido no mercado, né, mundial, famoso, da diferença para um artista independente são apenas números, só. Não tem diferença nenhuma. É lógico que os grandes, eles já têm uma equipe, né? Eles já têm pessoas ali que vão ampará-los. Mas eu diria que as dores são as mesmas, né, Vini? Porque, vamos supor, a Lady Gaga vai lançar um trabalho novo. E você acha que ela não tem medo de como os fãs vão reagir? E quanto mais alto você está, maior é o seu medo, né? Maior são as suas inseguranças. Então, se trata de ser difícil só para um músico independente. O mercado musical, ele colocou a gente nesse nível, né? Mas voltando aqui, né, pegando o gancho, Danilo, dá para monetizar sim, tá certo? A gente vai trazer conteúdo em breve, vou trazer uma especialista aqui para conversar com a gente, como que nós podemos começar, né, a colocar as músicas em playlists editoriais do próprio Spotify. Então, é uma coisa que eu percebo fazendo as mentorias que leva um certo tempo. Como assim? Leva um certo tempo para você se firmar. Porque tem muita gente que acha que importa somente o play no Spotify, mas na verdade o essencial é conquistar ouvintes mensais. Então vamos supor, você começou ali com 10, 20 ouvintes mensais. A ideia é o quê? Aumentar esses ouvintes. Porque não se trata só de play, se trata do seu público fiel, né, vamos dizer. Se você tem 5 fãs, mas esses 5 fãs, eles escutam a sua música pelo menos 10 vezes na semana, então às vezes acaba compensando, né, do que ter somente uma pessoa que foi lá e clicou uma vez. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Eu acabei de falar sobre músicos que trabalham somente em estúdio. Gente, se você vier para mim hoje e falar, Anne, eu quero viver da minha música, como que eu faço para viver da minha música? Você tem alguns caminhos. Caminho direto. Você pode trabalhar com shows, você pode trabalhar com plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Play, YouTube. Você tem várias maneiras de viver da sua música no caminho direto. E também a gente falar. Você pode trabalhar com produção musical, com composição, você pode ser um músico que faz arranjos para outros músicos. De repente você quer viver de música, mas você não tem simpatia por esse trabalho de divulgar, esse trabalho de aparecer. Talvez você tenha vergonha, tenha medo, mas você quer trabalhar com música. Existe espaço para você? Obviamente, claro que existe. Temos também os caminhos indiretos, né? No caminho indireto, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte:
tente encontrar outra profissão paralela, se não dá para você viver só de música hoje, você pode tentar encontrar uma profissão paralela que esteja, pelo menos, próxima da vida musical. Um exemplo que nós citamos aqui é o trabalho com rádio, com TV, com outras mídias, onde você pode, de certa forma, se posicionar como especialista em determinado assunto. Vamos supor, se você trabalha na TV como um apresentador. Você vai ter lá suas habilidades de comunicação com o público e tudo mais. E nessa habilidade, você também pode trazer o seu eu artista e musical. E como nós estamos falando aqui na live, hoje em dia tudo é networking, tudo. Tá bom, eu vou lá e faço um álbum incrível, maravilhoso. E depois disso, o que eu faço com esse álbum? Se eu não tenho os contatos, se eu não tenho um público, se eu não tenho alguém para direcionar aquele conteúdo, nada serve para nada, gente. É a mesma coisa de um músico gigantesco, que já domina o mercado. Se ele fizer um trabalho, mas não tiver ninguém para ouvir, não importa. Então a gente tem que ter um network, independente de onde você esteja hoje, se é dentro do meio musical, se é trabalhando em uma coisa totalmente fora da música, faça um networking bem feito. Por quê? O músico precisa de outras pessoas que consumam o seu trabalho. Então, independente de quem sejam elas, você precisa conquistar o seu público, a sua base de fãs. Isso é muito importante. Seguinte, pouca gente coloca, né, essa hipótese para nós, mas seria muito interessante falar sobre as profissões que não têm ligação direta nem indireta com arte, com música. E que o músico ele precisa dividir o seu tempo, a sua energia física e mental para fazer essas duas coisas. Então, o que acontece? Aqui na Rocket nós temos muitos seguidores que falam que ainda não conseguem viver da sua música, que precisam ter um trabalho paralelo. Beleza. Como que eu faço para conciliar o meu trabalho paralelo com a minha música? Alguns casos, gente, são um pouco mais complexos. Por exemplo, CLT. A CLT, você tem horário para entrar, você tem horário para sair. Você precisa realmente ter ali uma organização para que você não perca o seu trabalho número 1. Né? Se você hoje em dia trabalha na situação CLT, não tem como deixar para viver de música agora, você precisa fazer uma organização. Aí nós entramos num ponto super interessante que a Rocket sempre bate o pé aqui. Planejamento de carreira. Planejamento de carreira não é uma palavra bonita. Planejamento de carreira é algo que deve ser escrito, deve ser colocado no papel, e você precisa escrever isso de maneira muito honesta, muito sincera. Aonde você quer chegar com a sua música? Não tem problema nenhum a pessoa virar para você e falar assim, olha, eu quero trabalhar com a música de maneira prazerosa, por hobby. Tudo bem, você pode fazer isso também. Mas se você quer, de fato, viver da sua música, então você precisa planejar a sua carreira. Não tem como você falar, eu vou largar tudo. Algumas pessoas fizeram isso e deu certo, sim. Mas por que você não tentar fazer de uma maneira um pouco mais tranquila, menos estressante, um pouco mais organizada? Nós temos aqui muito conteúdo na página ensinando passo a passo de como fazer um planejamento de carreira. Quando eu falo sobre ser sincero com você mesmo, com você mesma, é assim, tenha em mente que você pode e deve sonhar grande. Dentro do mercado musical, você precisa sonhar grande. Só que você também precisa ter os pés no chão. Não adianta você colocar no seu planejamento de carreira que você quer viver de música daqui a um mês, porque as coisas não funcionam assim, né? Você tem que realmente trabalhar com aquilo que você tem nas mãos hoje. Ó, vamos tentar encerrar uma parte pelo menos, né? Aí a gente pode dar continuidade de repente em outro dia, na semana que vem, né? A gente pode se falar. Sim, sim, Pra sim, gente, se a sim. gente consegue uma Vamos conexão marcar melhor. uma para valer. Vamos. Vini, ó, uma coisa interessante que você colocou na pauta, né? E eu queria que você ficasse muito à vontade para falar. Você já deu uma pincelada no assunto, mas ainda falando sobre profissão paralela. Por que que eu estou insistindo? Porque eu vejo aqui na Rocket muitas pessoas que me procuram para pedir ajuda nesse sentido. A maioria fala que ainda não tem autonomia para deixar, né, a outra profissão e ficar só com música. O que a gente pode tentar passar para essas pessoas para que elas consigam manter, eu não diria nem só a sanidade mental, mas o entusiasmo de não desistir da música. Saber que as coisas levam tempo. Talvez ela não consiga agora, mas daqui um mês, daqui um ano, se ela fizer o planejamento, ela tem plena capacidade de trabalhar com aquilo que ela gosta. Tudo é uma decisão, na verdade.
Como eu comentei na outra parte da live, é um salto de fé que você vai dar, Sim. independentemente do momento que esteja, a não ser que você realmente tenha uma renda que você não precise viver De dinheiro. você já tem uma renda fixa, e aí Sim. isso pode ser qualquer coisa, inclusive nada, né? Mas, Uhum. mas abandonar uma profissão, trocar de profissão em qualquer momento, é um salto de fé, né? É. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica, né, não um conselho propriamente dito, é uma dica de respira fundo. Se você acredita que isso é importante dentro de você, respira fundo e vai. E Mas vai, cara. riscos existem, né? Riscos Uhum. vão existir, né? Existem diariamente, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, em qualquer profissão, existe o risco e trocar de profissão é uma coisa Sim. arriscada, né? Mas você tem que analisar também, porque eu já vi gente que tomou espaço às vezes e tem filho, tem família. É. Aí você tem que levar essas coisas em consideração também. Não estou dizendo para ninguém Analisar, deixar né? os filhos Analise a sua morrerem de situação. fome. Por favor, né? Vamos viver É, de música, Vini. por Só favor, assim, não é? por favor, né? Não, não é assim, tem que ser uma coisa sensata, mas que é um Exato. salto de fé, né? Então, mas que é possível. Eu acho que talvez o maior conselho que a gente pudesse dar são os conselhos, são os nossos exemplos reais aqui, né? Os Estamos nossos os dois exemplos. vivos aqui, vivendo de Vivinhos, olha música aí, ó. todos esses anos, né? De duas Sim. gerações diferentes, né? Que começaram a Uhum. trabalhar com música em momentos diferentes, né? Sim. Eu comecei aí um pouquinho antes da invenção do som ainda, quando Ah, tá bom, né? Você já é experiente, já é professor e tudo mais. mas a gente conhece pessoas ainda mais novas que nós dois também começando Sim. aí e que já estão aí bombando aí nas plataformas de streaming, já começaram nesse sistema mais A recente gente sabe que é e estão possível, né, super Vini? A gente que é adequados do e meio, vendo. a gente sabe que é possível. Isso é muito possível. Não, é E muito possível, pegando, muito pegando o possível. gancho do que você falou também, Vini, falando um pouquinho da minha situação, né? Quando eu tomei a decisão de viver de música, acho que você até conversamos numa live anterior sobre isso. Eu era funcionária pública. Então, assim, você tem estabilidade. Eu não vou falar para você que a estabilidade não é algo que te dá, eu não diria conforto, mas te dá um pouco mais de tranquilidade. Você sabe que você tem aquilo, você pode contar com aquela situação, né, com aquele dinheiro e tal. Mas foi o que o Vini falou, foi um ato de fé. Só que não foi um ato de, eu acordei, tudo é lindo, eu vou viver de música. Houve um planejamento. Não foi assim, eu acordei e as coisas vão rolar agora. Houve um planejamento. Eu esperei um tempo, eu tentei poupar, né? Consegui aí um equipamento de qualidade, um trabalho um pouco melhor, estudei sobre. Então as pessoas elas têm uma mania que eu particularmente não gosto, acho que o Vini também não gosta, que é reclamar do mercado musical. Reclamar, gente, beleza, a gente sabe, né, que tem as suas dificuldades, mas eu sempre acreditei em procurar uma solução, não fazer parte daquela galera que só gosta de reclamar. Porque dificuldade vai ter em tudo. Né? Se você for um empresário, um dono de algum estabelecimento, você vai ter dificuldades também. Então, se atualizar, entrar no mercado com um planejamento, não entrar achando que tudo é fácil ou que um sonho simplesmente se realiza do dia para a noite, né? Eu acho que reclamar e tomar uma atitude são duas coisas que estão no mesmo patamar ali, só que tem gente que escolhe reclamar, né? Exato. Reclamar é uma escolha, tentar buscar uma solução também é uma escolha. E não tem jeito, não adianta você ficar só de braços cruzados Não. esperando que alguma solução mágica aconteça e que de repente música seja a profissão mais estável e mais bombada do momento. Você tem que se Uhum. adaptar se você quer viver de música e procurar os meios para poder fazer isso, né? E é Exatamente. curioso isso que você comentou do funcionalismo público, porque eu conheço muita gente que era funcionário público e largou essa estabilidade para viver de música. Conheço muita gente, muita gente. E é Né? curioso, né? Você conhece Talvez mais algum seja. maluco? Nossa, conheço vários. Dono de escola de música que eu Olha trabalhei, o cara lá, largou tudo, é. O cara larga. largou o funcionalismo público para tocar com a Eliana de Lima. Não sei se você lembra dessa cantora de Sim? samba das antigas, né? Nossa, Aquela muito boa. Bererê, tenho que pedir Ah, ó, vou fazer uma live perdão, cantando perdoa a agora. paixão. Aí sim. E ele largou tudo para ir E se tocar com jogou ela, nessa, porque né, a cara? vida dele Olha ia lá. ser. É.
E E deu tá aí, certo? vive até. Vivinho da Deu Silva. certo, deu certo. Criou as filhas tocando e Sim. tocando, tocando. A escola ele montou muito tempo depois ainda. A maior parte da vida foi tocando mesmo. É, e você vê, a gente falando de amigos em comuns que nós temos, né? O Felipe, por exemplo, é um exemplo disso aí, né? Quantos anos aí tem a sua família, tem a sua carreira, você, eu, temos Sim, muitos músicos, muitos seguidores aqui na Rocket também que já vivem de música. Então, gente, é aquela história, né? Falar que é difícil, eu costumo brincar, não é que a música é difícil, é que tudo é difícil, né? No mundo tão complicado que é hoje em dia, as relações humanas, a questão financeira, o tempo, né? Você às vezes não tem tempo para se dedicar inteiramente à sua família, àquilo que você ama, né? Mas você tem que ter um planejamento. Você saiba que dá para fazer qualquer coisa, né? Estudar um instrumento novo, talvez ter um novo planejamento aí vai te ajudar. E a gente precisa estar atento a isso. Temos aqui alguns conteúdos, Vini, que eu ensino a pessoa como colocar no papel, né? As metas reais para viver de música, tanto para daqui um mês quanto para daqui um ano. E é claro, né? A gente fala que precisa sonhar grande, mas também precisa trabalhar com a realidade. Sim, os conteúdos da Rocket são bem legais por isso, né? Eles dão uma luz para quem está, principalmente aí no começo, né? Ou quem está Sim, buscando viver de música de uma forma um pouco mais sólida, né? Porque acho que isso é a preocupação maior, né? Que todo mundo tem, é é. tentar viver de uma forma sólida, né? O que na verdade é uma grande, Tá todo mundo eu nessa, né? posso dizer assim, é uma grande ilusão em qualquer profissão, porque a gente vive numa sociedade líquida, então não existe essa É, coisa de viver então, de maneira qualquer sólida, profissão. né? E é A tudo gente viu muito, que muito os, con- instável, né? O mercado. a gente viu o ano passado que por uma única coisa que aconteceu, os conceitos básicos da sociedade praticamente ruíram. Então, eu Exato. acho que isso, ao mesmo tempo que apresentou dificuldade para o músico, mostrou que correr atrás dos sonhos, correr atrás daquilo que você acredita e batalhar por uma profissão em que você acredita, vale a pena, porque pelo menos se todo o resto ruir, você sabe que você viveu Você, com verdade dentro de você, né? E isso é o e mais eu importante. sempre falo, né, Vini, que quando você se realiza como profissional, pelo menos para mim, eu sempre fui muito ligada nesse lance de carreira, de profissão. Eu entendo que tem pessoas que não levam isso tão a sério, né? Mas para mim, ser realizada profissionalmente é o maior tipo de sucesso que uma pessoa pode ter com ela mesma, né? Ver um trabalho sendo executado, um resultado que você colocou uma meta, que você atingiu. Eu acho que isso nada no mundo paga, né? E principalmente para o artista, para nós músicos. Com certeza, né? Quando você vê o trabalho sendo realizado e uma única pessoa, às vezes, que te dá um feedback, Uhum. poucas pessoas ali, e você vê aquilo tomando forma, isso é extremamente gratificante e vai te alimentando cada vez mais para que você continue, né? É um Que você nunca combustível, pare, né? né? É, Exatamente. exatamente. Ó, tem a galera Umas da travadinhas aqui de novo, Self-Destruction mas. aqui, ó. Nossa, ó, Vini, É, o uma pessoal do baita banda, Metallica, né? viu? É, os É, caras. As meninas também, né? Porque a Yara arrasa lá. O Diego também grande entrou, Mariana, obrigada, gente. Nós. Diego Palito, Oh, aí sim. grande guitarrista, Diego Palito. Toca muito? Toca muito, toca muito, Ah, toca oh, muito. aí sim. Ô, Diego, se você tiver interesse, siga aqui nosso perfil. Estamos trazendo conteúdos novos, né? Todos os dias, para ajudar aí nessa empreitada musical, que a gente sabe, né, Vini, que não é fácil, mas se a gente tiver as ferramentas certas, a gente consegue dar uma direção para a nossa carreira. Vini, eu acho que a gente Consegue, poderia começar seriedade, né? encerrando, né? Para a gente tentar retomar, de repente, o tema dos streamings outro dia com o Caio, talvez, com a plataforma favorecendo melhor a gente, né? Por favor, né? Você quer fazer alguma declaração final, Vini? Alguma coisa que você queira ressaltar aqui para a galera que está seguindo a gente? Acho que toda a galera que segue a Rocket, que ainda não segue, que de repente está vendo essa live, passem a seguir, Obrigada. porque aí vocês têm realmente dicas diárias que ajudam Sim. bastante a galera que está começando, que quer buscar viver de forma mais séria. E pensem sempre dessa forma, que música, você vai ter momentos de altos e baixos como você tem Uhum. na sua vida. Você tem na sua vida isso. Então,
Hoje em dia eu tenho uma opinião muito diferente assim. Viver de música é como você viver de qualquer outra profissão, de verdade, por mais Uhum. escandaloso que isso possa parecer aos ouvidos de algumas pessoas. É perfeitamente possível e hoje em dia você tem muito mais ferramentas do que você tinha na década de 90, quando eu estava começando também. Então, é respirar fundo, Se vai de organizar. cabeça e procure os bons profissionais que estão aí para ajudar. Sejam pessoas para dar aula para vocês, se vocês quiserem estudar, sejam Sim. pessoas como a Anne aqui através da Rocket ou qualquer outro meio. E que os músicos também se juntem aí também para trazer essa verdade para fora, né? Mostrar que não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas pensam. Nossa, Vini, falou tudo, hein? Você também é poeta, cara, além de professor, jurado? Não, mas é verdade, Vini. Eu queria só encerrar também, né? Enfatizando um pouco o que o Vini já falou. E queria pedir para vocês também, gente. A live vai ficar salva aqui, né? Os seguidores da Rocket, por favor, conheçam o trabalho do Vini Pereira, quem ainda não conhece. Ele é um cantor incrível, professor de técnica vocal. Inclusive, Vini, eu quero marcar uma aula com você uma hora, viu? Eu tenho muita curiosidade de fazer um trabalho juntos aí. Eu acho que seria bem legal. A gente pode conversar a respeito. Vamos, vamos fazer, E vamos fazer. também é E mais uma jurado, vez, né? Do obrigado. Imagina, obrigada eu. E também é jurado, né, gente? A gente chama ele de Juralindo, né? Os Juralindos, lá do Canta Comigo da Exatamente, exatamente. Record. Por que que é esse apelido? Vai, conta aí pra gente, só pra encerrar. Juralindo foi o apelido que o diretor deu pra gente. Acho que ele achou a gente Olha bonito. só. E olha que ele vê pelas Porra, câmeras lá, então ele que tá dizendo. aí sim, né? Ó, Vini, o Caio entrou aqui. Ô, Caio, abração. Tem bastante gente, Caio, perguntando pra gente a respeito do streaming, né? Do Spotify, do Deezer. Depois a gente pode ver uma data para marcar uma live, falar a respeito. Acho que é interessante para todos nós aí. Com certeza a gente vai trazer esse conteúdo. Vini, muito obrigada por ter aceito meu convite. Peço desculpas pela conexão, né? Não está no nosso alcance. E a gente vai com certeza fazer muitos trabalhos juntos aí. E agradecer pela sua pauta, que eu achei realmente muito pertinente, né? Falamos sobre os caminhos diretos, indiretos, profissões paralelas. A galera mandou aqui algumas perguntas, a gente conseguiu responder. Estou vendo um último aqui também, ó. O Caio está perguntando para você, Vini, curiosidade dele, se você teria interesse em participar de outro reality show. Ah, com certeza. Eu respondi isso na live dele, inclusive. Com Ah, certeza. Eu acho que se fosse pela mesma empresa que trabalha com a gente no Canta, que é a Endemol, sem sombra de dúvida. Qualquer sim. formato que eles acharem que eu me encaixe, eu participaria, porque a Endemol é uma empresa Olha que incrível. muito séria e muito profissional. Então, não me Muito bom. imagino, mas se eles Ah, achassem que sim, tranquilo. legal, Vini. Mas é isso, gente. Muito Yane, muito, obrigada, né? muito obrigado pelo convite. Imagina, obrigada eu. É sempre um prazer. Eu espero que na próxima a nossa internet não dê esse furo com a gente aí da chuva, né? Mas foi bem Vai legal o dar nosso certo. bate-papo aí. Vai dar tudo certo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, a respeito de caminhos diretos, indiretos, por favor, manda aqui as suas dúvidas pro perfil da Rocket. Pode mandar pro Vini também, né, Vini? O Vini tá sempre aí Isso, muito gentil para nos responder. isso, pode mandar para mim que dependendo de como for, eu gravo até o vídeo e mando para vocês aqui na Rocket. Já me Olha que comprometo a responder ótimo. em vídeo para vocês aqui nos stories de vocês. É por isso que eu gosto de você. Você tem que chamar as coisas no peito. Gente, quer viver de música? Tem que Isso, chamar responsabilidade. Vini, muito exatamente. obrigada. Fique bem aí. Uma ótima semana. A gente vai se Para falando. você também, querida. Parabéns, né, por viver esse sonho nosso da música. Parabéns para nós, para vocês que participaram. E se você ainda não consegue viver da sua música, pode ter certeza que é possível sim. A gente tem ferramentas. Não foi uma live só para falar de sonhos aqui hoje. Foi falar mais necessariamente sobre planejamento, né? Sobre como se organizar. E aqui na Rocket eu tenho muitas ferramentas que eu trago desenhadas, explicadas, para que você comece aí, finalmente, estruturar a sua carreira, tá certo? Vini, super beijo, querido. Muito obrigada. Grande beijo, querida. Sigam o Vini Pereira. Grande Valeu, tchau, abraço para tchau, todos. Tchau, gente. tchau.